Olá, my love. Se você está escutando isso, hoje é dia 16 de maio, mais precisamente, mas eu deixei para continuar, né, todo esse processo do dia 15, a partir do dia 15, né, porque querendo ou não é a data que a gente faz aniversário, uma data muito especial, então hoje eu pude ter tempo, dia 16, que foi onde a gente acabou também tendo tempo para se dar parabéns, para dar continuidade. E aqui eu vou começar a dar início ao próprio novo, né, álbum nosso, enfim, que eu fiz. E aqui eu vou falar um pouquinho do que eu coloquei nessa track número 1, né, que é agora que eu vou falar sobre um pouquinho. Vamos começar a falar então das músicas, uma por uma. Então nesse áudio eu vou falar um pouco da track número 1, da faixa número 1. Agora, nesse exato momento, eu não tô, né? A gente passou por uma semana aí que a gente ficou um pouco mais ausente um do outro, acho que umas 2 semanas atrás. E essa música me remeteu sempre muito também a esse momento, mas não só a ele, já a vários momentos, porque eu acho que essa música representa muito essa palavra, saudade, né? E como essa é a temática, desde sempre eu já queria colocar essa música por N motivos. Eu acho ela muito importante, acho que ela fala bastante de mim em relacionamento, da minha forma que eu amo, a forma como eu expresso meu amor e como eu sinto também essa saudade, né? Nesse momento eu tava até falando com você, né? No WhatsApp, tô deixando você um pouquinho ali na espera para exatamente eu estar gravando esse áudio. É, então, essa faixa número 1, vamos ver se você adivinha qual vai ser. Essa faixa número 1, como eu disse, ela fala de saudade. Assim como eu disse, né, no início da intro do álbum, tem algumas músicas que elas vão falar de saudade e também sobre um pouco da origem do relacionamento, né, quando tudo começou. Então traz um sentimento muito misto pra mim essa música, por isso que ela é muito especial. Além de eu, assim, amar o videoclipe, né, e depois vou recomendar que você super reveja o clipe, porque eu sei que você já viu. Então, assim, ela fala mais ou menos, né, sobre, querendo ou não, quando a gente não tá junto um do outro, todas as coisas que às vezes podem passar na nossa cabeça, desde momentos onde a gente se sente um pouco sozinho, mas que a gente nota a importância de algum amor pra gente, né? E às vezes, assim, aquela sensação de eu já saí muitas vezes da sua casa, né? Desde o início do relacionamento até hoje, é claro, isso foi de uma forma crescente. É muito estranho. Quando eu saio, a gente já conversou sobre isso, mas assim, que fique bem claro, né? Parece que assim, é uma sensação de tristeza ao mesmo tempo, sabe? De que eu gostaria de estar ali mais tempo, de que parece que uma parte de onde eu me encontro muito parece que às vezes não pode continuar comigo, né? E é uma parte onde eu me sinto muito em paz, muito pleno, muito compreendido, e muito, acho que eu me sinto muito, né, assim, é, eu acho que pleno, né, resume bem, mas eu me sinto bem eu, sabe? Eu não preciso, enfim, vestir nenhuma máscara, até porque eu acho que essa música ela fala também o quanto que talvez tenha alguns lados talvez um pouquinho problemáticos, né, em mim, mas eu acho que todo mundo tem, todo mundo é um pouquinho, todo mundo tem os seus problemas, né, tem suas questões, e essa música também fala bastante sobre isso, inclusive no refrão dela, né. Então, eu tenho sempre essa sensação de que quando a gente não tá junto, né, uma das coisas que eu sempre me questionava, sempre no início também, quando eu falo de origem, é que eu sempre me perguntei, né, assim, desde o início, quando foi ficando cada vez mais forte o sentimento, eu ficava me perguntando o quanto que vai durar, sabe? Essa preocupação muito grande que a gente tem quando a gente tá gostando de alguém. Será que isso vai durar? Eu quero que isso dure para sempre, mas será que vou durar? Eu sou tão problemático, eu tenho tanto algumas questões. Eu sei que de repente você pensou as mesmas coisas quando tudo começou.
E a gente foi se descobrindo de uma forma muito mágica, né? E fala muito sobre também, às vezes, algumas coisas, sabe? Quando a gente também, conforme foi se conhecendo, até hoje, sabe? Quando eu vou pra casa, eu falo com aquela sensação que a gente tem, será que eu não faltei fazer alguma coisa? Ou será que eu queria ter falado mais coisas? Será que eu deveria ter feito mais por ele? Sabe? Aquela preocupação de estar expressando sempre o amor, deixando claro o que a gente sente um pelo outro, quanto que essa falta é tão presente, né, de quando a gente não tá junto, e o quanto que ela fala também sobre o nosso relacionamento, né? Eu acho isso muito poderoso, né? A saudade eu acho um dos sentimentos mais poderosos, por isso que eu escolhi ela, porque ela pode ser vista de várias formas, né? Eu acho que nessa música em específico, ela pode ser vista principalmente dessa forma de início de relacionamento, quando a gente sente aquela falta da pessoa e a gente tá, putz, notando que tá tendo um sentimento maior por aquela pessoa e a gente fala, será que eu não deveria ter feito isso? Será que aquele eu te amo que eu deveria ter falado? Será que eu falei tarde? Será que eu falei cedo? Será que eu me precipitei? Então, aquelas duvidazinhas que passam pela nossa cabeça, né, e a gente às vezes acha que a gente, sei lá, a gente é um caos, né? Então a gente acha que às vezes, eu pelo menos, né, tô falando mais de mim, né? Assim, às vezes posso achar que às vezes sou um caos, às vezes não sei se eu de repente tô, né, assim, fazendo o meu melhor, mas até hoje eu acho que eu tentei fazer o meu melhor possível, então acho que tem um pouco dessa questão de, né, falar sobre isso, né, de quão bagunçado eu acho que a minha mente também é um pouquinho e talvez algumas atitudes minhas são, né, e aquela sensação, sabe, de quando eu entro no ônibus, principalmente quando eu tô saindo da sua casa, já te falei, isso é mais forte do que quando você tá saindo da minha, acho que é normal quando a gente tá saindo de um lugar onde a gente é tão bem recebido, tão acolhido, né, tão bem assim, eu, às vezes, sabe, tem vezes que você nem sabe talvez disso, mas tem vezes que eu fico olhando, igual quando eu fui viajar, sabe, a viagem fazia sentido quando eu fui viajar, né, pra ver minha amiga, sabe, tem coisas que às vezes eu faço sem você que tem sentido, mas sabe, quando você não tá junto, não, talvez não faça o mesmo sentido, sabe, ou talvez faria mais sentido, ou eu gostaria de compartilhar com você. Aquela viagem principalmente notei isso, né? Quantas vezes eu já olhei para uma avenida assim, já imaginei, putz, eu queria ele aqui comigo, ou um passeio onde eu tava, e de repente a gente só não podia estar juntos, não tava acontecendo nada de errado, a gente só tava distante. E a gente sabe quanto essa distância mata. Eu acho que mata, mas fortalece, né? Assim, a gente falou de quanto que ela é necessária, mas o quanto que isso às vezes é complicado, né, da gente é, até entender, né? E hoje a gente tem tentado buscar também novas formas de estar procurando, tá, né? O máximo de tempo de qualidade junto a gente está tendo, né? E o que eu acho muito bonito, né? Então, aquela sensação de também esperança de que eu queria que você ficasse mais até o final, enfim, que os nossos momentos fossem mais longos, essa pessoa intensa que eu acho que também já pela bagunça que ela é, também já brigou algumas vezes por conta disso, né? Assim, de putz, mas eu queria você, né, mais aqui comigo e tudo mais e tal. Eu tenho esse, essa intensidade no sentido, sabe, tipo, eu quero viver de tudo com você. Então, às vezes, eu acho até que às vezes que eu já errei em alguns erros meus, não estou anulando o erro, né? Mas às vezes eu acho que todas as vezes, ou algumas, né, das vezes que eu errei, foram erros também que eu noto assim pela minha intensidade do tanto que eu gosto de você, né? Do tanto que eu te amo, do tanto que eu noto que isso é tão vívido em mim e do tanto que algumas frustrações talvez aconteçam pra mim, né, comigo mesmo, porque eu simplesmente entendo que nem sempre a gente tem controle do tempo, né? Assim, a gente tem até certo ponto, né? A gente tem que ter também o tempo do outro, né? E o tempo da vida, né? O tempo que a gente precisa, às vezes, ficar longe das pessoas, né? Que, enfim, é necessário ou não, mas que dói muito. E desde sempre doeu, sabe? Assim, acho que desde quando eu fui notando que a gente estava firme, a vontade de escutar a sua voz, acho que principalmente que eu sempre falei, o seu abraço, né? Mais do que tudo, eu acho que eu sempre me senti muito sempre eu acho que se eu tenho alguma dúvida, se eu tive alguma dúvida, o que é muito difícil, né, sobre o seu sentimento, eu sempre tive certeza dele quando você me abraçou. Então, assim,
tudo fica melhor quando esse abraço acontece. E distante a gente não pode ter esse abraço, né? E como eu passei, né, como eu disse, né, essa música é muito importante porque eu passei por essa semana aí, a gente ficou meio ausente sem se falar e eu notei o quanto que ela faz mais sentido ainda, né, também quando eu não estou falando nada com você, né, o quanto que esse aperto dói no peito de não falar com você, de não poder expressar o que eu sinto, de não, de repente, sabe, saber como você tá, então uma preocupação também com você. Será que eu deveria ter falado mais? Será que eu, né, falei de menos? Então, aquela preocupação toda. Então, várias vezes eu já voltei da sua, como eu tava dizendo, da sua casa e no ônibus, sabe, assim, eu já voltei meio emocionado ou chorando um pouquinho porque eu não queria ter ido. E é uma sensação às vezes de, putz, agora vamos voltar à rotina e eu tô sozinho, eu só queria estar com ele. Eu posso ter minhas responsabilidades, mas eu só queria estar com ele. E às vezes é muito forte, e aí eu fico olhando pra rua e fico pensando, sabe, quão mágico foi o nosso final de semana também, o quanto que a gente aproveitou, isso já me acalenta um pouco e eu penso que tem o próximo, isso me ajuda. Quantas vezes também quando eu cheguei, às vezes, sabe, isso você nunca soube, mas quantas vezes eu já não cheguei e eu parei, seja no Recreio Shopping, pra sentar e tomar uma coca e, sabe, só refletir sobre, tipo, tudo que eu acabei de ver que foi incrível com você, ou às vezes simplesmente admirar e refletir também o quanto de coisas incríveis que eu tô vivendo com você e de quanto tanta coisa que essa saudade que estava desde o início presente faz muito sentido hoje e o quanto que ela permanecer viva, eu acho que significa o tanto também que a gente se ama, né? Porque eu acho que foi uma palavra sempre muito presente nas nossas conversas. E, enfim, você sabe que eu me emociono falando, então é mais ou menos isso. Eu vou ler um pouquinho da letra com você, você vai entender um pouquinho mais. Eu preferi começar um pouco pelo óbvio, né, para deixar você um pouco mais curioso sobre o que que pode ser, ou quais podem ser as próximas músicas, cantores. Então, é óbvio que eu vou começar, então, porque também já coloquei ela no meio, já coloquei ela também no finalzinho, então hoje, dessa vez, né, nesse CD ela vai ficar de primeira música, porque eu acho também que é importante ela abrir um CD, porque não tem como abrir sem ela. Então eu vou começar com a música I'm a Mess, da Avril Lavigne, que é com Young Blood, que aliás eu gosto bastante. A parte dos dois falam bastante, né? Me identifico mais com as partes dela, mas a parte dele também fala bastante coisas que eu acho muito válidas, que eu já senti muito. Essa música também acho que tem um valor muito incrível, porque já uma vez eu falei pra você, né, quando você quis ver, acho que a segunda vez que eu vi ela foi na sua casa, que eu a vi foi na sua casa. E putz, mano, esse clipe ele é muito simbólico. Simplesmente parece que sou eu de um lado, você de outro. E esse clipe mexe muito comigo, assim, só de relacionamento, sabe? Ele me lembra tudo o que eu sinto quando eu tô amando alguém. E tudo que eu sinto quando eu tô amando agora, você, né? Que é essa pessoa. Eu quero, né, tá sempre pro resto da minha vida junto. Então, no clipe é basicamente, ele é bem simples e eu gosto de às vezes de coisas simples. Uma fotografia muito bonita, mas uma pessoa de um lado, outra pessoa de outro, completamente diferente, até do mundo, ou talvez do próprio, né, enfim, da própria cidade, né, enfim, não sei com precisão, porque não sei se foi gravado, né, como é que foi a questão da gravação do clipe toda, não lembro exatamente, mas, e ali no meio, os dois observam um balão que tá no céu. E às vezes eu sempre associei quando vi essa música a quando eu olho para as estrelas e eu lembro muito de você. Quando eu olho o pôr do sol, eu lembro de você. Porque sempre foi uma coisa muito nossa. Tanto olhar o pôr do sol, quanto olhar o nascer do sol. Então, esse balão representa muito isso para mim. Então, desde que eu escutei essa música, ela mexeu muito um pouquinho comigo. Eu cheguei a comentar, eu falei, essa música daí é pra você. Eu lembro que eu cheguei na época que a gente escutou, eu cheguei a comentar isso e realmente sempre foi. E ela foi lançada enquanto a gente estava junto, então eu acho que eu teria várias da Avril pra colocar aqui, porque você sabe quanto que, sei lá, ela traduz, enfim, a minha alma, né? Enfim, de certa forma.
E eu tô colocando essa porque também, além de fazer sentido com o tema, poderia também colocar outras, mas eu acho assim, ela foi lançada enquanto a gente se conheceu. Esse simbolismo todo do balão e tudo mais, que aliás é uma figura que eu sempre gostei também, que ela colocou, acho que traz, remete para várias coisas, eu acho muito interessante. E eu lembro sempre dessa questão do pôr do sol, das estrelas, da gente estar no canto, da gente estar no outro. Então o clipe pra mim fala muito do que a gente passa. E a letra, putz, nossa, enfim, a letra literalmente parece que sou eu cantando, né? Praticamente quase tudo. Então, eu vou ler toda a letra com você. Talvez eu leia todas com você, tá bom? E aí também se eu quiser acrescentar alguma coisinha, eu acrescento. Mas veja o clipe, eu sei que você já viu. Mas eu lembro sempre quando vi esse clipe, não tinha como não lembrar de você. É muito o que eu sinto por você. Seja hoje, seja quando, sei lá, a gente já teve também alguma situação que teve que ficar um afastado do outro. Esse aperto, essa saudade, essa vontade de falar, de se comunicar. O saber se você tá bem, que eu acho que todo mundo que tem ama tem isso. Às vezes que a gente, às vezes, simplesmente não pôde passar o final de semana juntos. E tipo, putz, não é a mesma coisa. Quando eu vejo e quero estar em algum lugar, tentando resumir, né? Aí com você. E assim, às vezes você não tá, porque infelizmente a gente não vai estar sempre junto, né? Enfim, não nesse sentido físico, né? Mas, enfim, é só pra notar o quanto que você tá presente mesmo na falta. Enfim, eu acho que isso resume bastante essa música. Eu acho que você tá muito presente e vívido em cada falta que eu já senti por você, em cada saudade. Então, é basicamente disso que, sei lá, meu coração diz, né? Que a música em si fala. Vou ler então aqui com você. Enfim, I'm a Mess, eu sou uma bagunça, então esse título eu sempre achei que quando ela lançou combina bastante comigo, então eu já tinha gostado do título. Então, a letra, né? Vou ler traduzida, tá? Porque eu acho que fica melhor pra você entender. Eu sei que você sabe inglês, mas algumas são um pouquinho mais complicadas, então vou ler ela toda aqui com você. Olhando sozinho para a calçada, desejando que eu estivesse caminho de casa para você. Todas as lojas em Londres estão fechadas e eu não sei o que devo fazer. Não, eu não sei o que devo fazer. Essa parte, ela me lembra muito isso. Quando eu tô no ônibus e simplesmente eu olhava pra rua, ou quando eu tava em algum lugar, eu olhava pra rua e eu lembrava de você e eu queria você junto. E quanto eu queria que, tipo, fazer aquele caminho de volta, sabe? Incrível que talvez por alguns motivos você pense, né? Assim, nossa, mas o caminho pra cá é dificultoso e tudo mais. Isso nunca foi nenhum problema pra mim. É claro, a gente mora distante, mas assim, nunca eu jamais deixaria, né, assim, de tipo, amar alguém por uma questão de distância, sabe? Ainda mais amando no sentido que a gente se ama, sabe? Não sei se fala aqui exatamente, fala algumas coisas, mas como eu disse, sinto falta do toque, da voz, sabe, de tudo. Então, essas coisas, às vezes, quando eu tô voltando e quando eu vejo essa parte, ela fala dessa parte de caminho de casa para você, é, é meio que eu tô fazendo um caminho de ir pra minha casa, mas eu queria estar fazendo todo o caminho reverso de volta, sabe? Eu sei que às vezes você vai pra minha casa, mas eu queria que você estivesse também fazendo o caminho reverso, entende? Então, assim, é bem significativo. E vai ficando um pouco cada vez mais, né? É, mas eu sei que eu sou uma bagunça, eu sou uma bagunça quando não estamos juntos. Uma catástrofe, uma catástrofe. Eu espero que não seja para sempre. Será que te verei de novo? Eu queria que fosse você e eu até o fim, mas eu sei que eu sou uma bagunça. Eu sou uma bagunça. Aqui eu acho que esse refrão fala muita coisa sobre o meu jeito. É, eu realmente me acho muito imperfeito. Eu sei que você já me elogia em várias coisas, enfim, mas eu realmente me acho muito imperfeito. Então, as letras da Avril geralmente tem muito essa questão dela realçar um pouco as imperfeições e quanto tá ok da gente ser imperfeito. Claro, desde que a gente não machuque, né, tem responsabilidade afetiva com as pessoas, né? Então aqui acho que sempre vem essa parte, né? Eu espero que
espero que isso seja pra sempre, né? E aquela pergunta que a gente sempre faz no início de um namoro: quando que eu vou te ver de novo? Essa pergunta, é engraçado, eu sempre faço. E eu sei que a gente vai se ver final de semana. Mas é sempre aquela coisa: será que vai ter algum imprevisto? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, essa saudade vívida, sabe? Assim, isso acontece. Eu acho que isso mantém a nossa relação quente ainda, sabe? Assim, sempre. Deixa tudo muito claro. E, né, eu queria que fosse você e eu até o fim. Então, assim, isso desde o início, né? Acho que é uma coisa que sempre ficou muito marcada na minha cabeça. Assim, quando eu me perguntava, poxa, mas eu tô gostando dele, não tinha nada afirmado ainda, então eu ficava muito, sabe, assim, mas eu acho que eu quero ele comigo até o final, sabe, assim, tipo, eu acho que eu quero namorar com esse garoto, eu acho que ele tem coisas que, sabe, falam muito sobre do que eu tô procurando numa pessoa, sabe, e quando começou também, sabe, aquela insegurança do início, né, de saber se vai dar certo o namoro, não vai, apesar de que eu acho que a gente começou muito seguro o relacionamento de certa forma, porque a gente, né, eu deixei você ir no seu tempo, então, e eu já tava com certeza do meu sentimento, né? Mas aí que tá. Acho que essa música também fala disso, né? Um pouquinho. Eu já tinha certeza do sentimento, mas eu não sabia se você tinha a mesma certeza, né? Enfim. E aí eu tive a comprovação, enfim, aí tudo aconteceu, né? Enfim. Mas, seguindo. É, mas eu. Deixa eu ver aqui. Hum, deixa eu ver. Ah, tá. Agora é a parte do Youngblood, que eu acho que não fica pra, pra menos. Então ele fala: as coisas não têm sido as mesmas desde aquela noite. Então a noite que eles pararam de se ver ou que eles se conheceram, eu leio dessa forma. Depende também de cada contexto, né? Eu acho que cada casal lê. Eu queria ter dito que te amava só mais uma vez. Só mais uma vez. Eu tentei descobrir como fazer isso direito, mas eu não sei o que eu devo fazer. Eu não sei o que devo fazer. Então, assim, várias vezes, né, assim, eu me perguntei no meio da relação, no início, se, assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô dando os sinais certos pra ele entender que, tipo, tá ok ele se sentir seguro comigo e que tudo mais? Enfim, será que eu tô dando a entender que realmente eu quero uma coisa séria com ele? Será que eu tô dando a entender que ele tá sendo amado? Então, até hoje, né, assim, acho que às vezes eu faço umas perguntinhas dessas, claro, bem menos, né, porque a gente tem mais certeza, né, claro, do que a gente sente um pelo outro, mas eu sempre fico, será que eu fiquei em falta alguma coisa, né? Será que faltou dizer alguma coisa? Que a gente sabe que a palavra às vezes é muito importante, ainda mais dependendo da semana que a pessoa tá passando, né? Então, eu fico assim, sabe? Ainda mais quando eu te vejo às vezes mal durante a semana, né? Então, essa parte eu acho que fala bastante disso. Aí repete o refrão, né? É uma música curtinha. E ela fala, porque eu sei que eu tenho os meus problemas. E essa parte eu realmente me identifico. Porque eu sei que eu tenho os meus problemas. Quanto menos conversamos, mais sinto sua falta. Eu morro um pouco, eu morro um pouco. Estou escorrendo para mais perto da borda. Eu ouço a sua voz, está na minha cabeça, mas você se foi de novo. Você se foi de novo. Aqui também parece que não, mas tem muita coisa. Então aqui ela fala o quanto que ela, às vezes ela se acha um pouco problemática, né? Ou que ela tem algumas falhas nela, né? E o quanto que de repente ela tá longe, né? O quanto que ela sente essa falta dele, né? Enfim, e o quanto que essa distância faz ela parece que morrer cada vez mais, né? Ou então qualquer tipo de distanciamento que eu senti já que a gente precisou ter, né? De alguma forma, ou de diferentes formas em determinado momento, o quanto que eu senti que parecia que assim, não é que eu não estava completo, mas parecia que estava faltando alguma coisa do que eu queria na minha vida, sabe? Então assim, essa parte da voz que escuta na cabeça, então várias coisas que eu ficava às vezes, sabe, refletindo sobre o que você me falou e a saudade de repente ter certeza de que eu vou estar escutando aquilo de novo, sabe? Então isso pra mim é muito significativo. E bom, aí ela repete o refrão de novo, né? Eu sei que sou uma bagunça quando não estamos juntos, uma catástrofe. Eu espero que não seja, que não seja para sempre. Será que te verei de novo?
Eu queria que fosse você e eu até o fim, porque eu sei que eu sou uma bagunça, e eu sei que eu sou uma bagunça, e eu sei que eu sou uma bagunça. Então, assim, aqui eu também peço um pouco de desculpas por qualquer falha, que talvez a gente tenha em relacionamento, às vezes a gente tem uma dificuldade de falar às vezes, sabe, pro parceiro, em momentos um pouco mais românticos, de que a gente tem nossas falhas e talvez a gente não conheça todas elas, mas porque faz parte de um processo de autoconhecimento, mas que a gente tentando melhorar ela e que o parceiro precisa ficar ciente disso, embora ele falhe ou não, embora não seja uma questão ou não, embora a gente esteja vivendo vários momentos bons ou não, eu sempre fico atento, sabe, assim, aonde que eu posso estar falhando com você e às vezes eu tenho um pouco esse olhar, né? Eu sei que você fala de você, mas eu tenho esse olhar de que às vezes eu sou um pouco problemático em algumas coisas. Então, porque de várias formas você já sabe que, né? De algumas formas eu já fui visto aí como problema, ou já fui tratado como problema, ou eu mesmo já se vi como problema também na minha vida em alguns sentidos. Já dei trabalho para muita gente, e às vezes eu só não quero dar trabalho para você, eu não quero se deixar a sua vida toda bagunçada. Mas eu já falei, né, que às vezes quando a gente ama, às vezes a gente bagunça um pouquinho, mas é uma bagunça boa. Então talvez seja essa bagunça boa aí no seu coraçãozinho, quem sabe. Mas é isso. Reveja o clipe principalmente, todos os clipes de todas as músicas, mas essa música, acho que ela tem uma mensagem visual né, verbal muito poderosa pra mim. Não por ser da Avril, mas é porque, né, enfim, ela sempre que acaba traduzindo um pouco de algumas coisas que eu acabo me identificando, né? E essa música veio a última aí de fechamento do álbum e eu achei, nossa, incrível, lançou com a gente junto. E parece que veio a calhar com com coisas que eu estava sentindo. Então eu pensei, nossa, não é uma música qualquer, sabe? Assim, que tipo, nossa, gostei. Eu estou sentindo isso, eu estou vivendo isso que ela tá falando. Então foi muito louco. E eu me segurei um pouquinho porque eu falei, nossa, a música vai aparecer em algum momento. Só tô esperando o momento certo. Então ela já tava, era uma das músicas que eu pretendia usar. Eu tinha praticamente certeza de que ia usar ela no próximo. Só tava decidindo direitinho porque a Avril tem muita música que talvez eu colocaria aí pra gente, mas eu tento encaixar sempre uma e também para não repetir tanto ela. Então, essa é a música que eu vou colocar dela aqui no álbum. E bom, espero que você tenha gostado. Espero que você escute depois, reveja o vídeo e espero que você tenha entendido também a mensagem, porque eu também sou uma bagunça e às vezes eu não sei se eu falo, me expresso da forma certa e eu falo pra caralho. Ficaram quase 30 minutos falando só dessa música. Mas é isso, eu tô aqui com o celular na mão, gravando pra você. Resolvi voltar a gravar também porque tem um planejamento de data, como eu imaginei aí. Já falei na intro. E porque também dia 15, né? Então eu achei importante também. E comecei com essa porque eu acho que é uma música que, assim como a próxima, fala um pouco de origem, de relacionamento, dos sentimentos que tocam um pouco na gente e também da saudade também, que eu acho que se perpetua ao longo do relacionamento, né? Mas é isso, lembra que mesmo na ausência, a sua presença, ela é sempre muito vívida para mim. A sua pessoa, ela tá sempre presente para mim, mesmo quando você não tá. E isso é a coisa mais incrível que eu acho que um relacionamento pode ter. Uma das coisas, né? Mas eu acho uma das coisas mais importantes da gente notar. Tá bom? É isso. Vamos para a próxima.